Olá, meus queridos irmãos. Hoje o tema do nosso estudo foi escolha de um irmão que é ouvinte dos meus vídeos. E ele pediu para falar sobre salvação, dando enfoque na predestinação. Só que, na verdade, eu vou falar sobre o tema sem defender nenhuma corrente teológica, tá? Apenas vou expor as duas correntes e falar sobre a salvação conforme a Bíblia. Mas antes eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e também colocassem nos comentários aí qual o tema que você gostaria de ouvir. Amém? Então, a primeira corrente é o calvinismo, é a corrente da predestinação, né? Ele entende que a salvação é uma escolha soberana de Deus, ou seja, Deus é o único responsável pela salvação do homem, né? E ele acha que a pessoa que não é salva é porque ela não se converteu realmente. E também ele ensina que Jesus veio e morreu somente pelos eleitos. Existem vários versículos que eles fundamentam essa corrente. Vou citar alguns aqui. Efésios 1, do 4 ao 6, Romanos 3, 10, 12, Romanos 9 ao 13, Romanos 8, 29 ao 30, e tem vários em João também. Só que eu não vou citar tudo, senão o estudo vai ficar longo demais. E esse estudo vai estar na transcrição do vídeo, quem quiser ler depois. A outra corrente é o arminianismo, que é de Armínio, né? Ele defende o livre-arbítrio, ninguém é obrigado a crer, cada um tem a sua escolha. Apocalipse 3:2, João 1:12, né, que diz assim: todos que receberem, né, todos os que o receberam se tornaram filhos de Deus. Eles aceitam a soberania de Deus e que a salvação não é por esforço próprio, é Deus quem a oferece de graça pela fé em Cristo, e ensina que Jesus morreu por todos, como está lá em João 3,16, que é o versículo principal da salvação. Mas agora nós vamos ver o que a Bíblia diz sobre a salvação, né? A soteriologia é um ramo da teologia que estuda a salvação do ser humano, só que abrange outros temas, como expiação, redenção, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Tudo isso vem da salvação, né? São temas que estão relacionados com a salvação. Hebreus 2:3 diz que como escaparemos nós se negligenciarmos de tão grande salvação? Então, o homem nasce em pecado, o pecado nos separa de Deus, né? Isaías 59:2, e o único meio de salvação é o nosso Jesus, né? João 1:29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Hebreus 5:9 diz: tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, ele dá salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Mas agora vamos falar sobre cada item da soteriologia que eu falei lá em cima, né? O primeiro deles é expiação. É o ato pelo qual Deus remove o pecado e a culpa, né? E faz a reconciliação com o pecador. 1 João 2:2. Então, aqui os elementos da expiação é a substituição, né? Cristo tomou o nosso lugar, está lá em 2 Coríntios 5:21. É o sacrifício, né? O pecado exige a morte, Romanos 6:23. É a propiciação, né? Que é o ato pelo qual a ira de Deus é aplacada ou desviada de nós, né? Romanos 2:2. A reconciliação, que é a relação entre Deus e o homem que é restaurada, Romanos 5:10. O segundo tópico é a redenção. É o ato de libertar do pecado, ou seja, resgatar, é comprar de volta. Efésios 1:7. E Marcos 10:45 diz: o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos, né? Apocalipse 5:9 diz: porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, a redenção, ela tira o homem da escravidão por o preço de sangue, né? E o resultado é a libertação para servir a Deus, que está lá em Gálatas 5:1. Depois vem a regeneração, que é o novo nascimento, né? É o ato sobrenatural de Deus pelo qual ele dá nova vida espiritual ao pecador, né? Que estava morto em seus delitos e pecados. E tudo isso é operado pelo Espírito Santo, João 3, do 3 ao 5, né? O homem estava com uma natureza espiritual morta,
E no novo nascimento, o Espírito Santo implanta uma nova vida e recebemos a nova natureza e um coração novo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Aleluia. Quarto é a justificação, né? Declarado justo, o homem é declarado justo, Romanos 3:24, Romanos 5:1. Através da justificação ele recebe perdão, a culpa é removida e Deus acredita a perfeita justiça de Cristo na nossa conta, Romanos 4:5-8. Não é por mérito humano, é pela graça, não é por obras, mas pela fé, né? Romanos 3:28. Aí o quinto tópico é a santificação. Não, tornar-se santo, separado, ser semelhante a Cristo. 1 Coríntios 1:2. Como acontece isso? É uma obra de Deus, mas ela requer a cooperação do cristão, Filipenses 2, do 12 ao 13. É pela ação do Espírito Santo, 2 Tessalonicenses 2:13. É pela palavra de Deus, João 17:17. Por isso que precisa da cooperação do cristão, porque sem o estudo da palavra ele não vai ser santificado. A santificação, ela produz frutos de obediência, de pureza, de vida transformada. Gálatas 5, 22, 23. Tudo isso é com a ajuda nossa, né? O Espírito Santo age, mas é com a nossa ajuda, para nós sermos santificados. Nós temos que pagar o preço. E a glorificação, que é a última, né? Que é no momento em que nós vamos nos revestir da glória de Deus. Nós vamos ser transformados num corpo imortal, né? 1 Coríntios 15, 51 e 53. Nós vamos receber a plena libertação, não vai mais haver nenhum resquício de pecado em nós. Nós vamos ter uma plena comunhão com Deus, vamos vê-lo face a face, né? Em 1 João 3:2. E todos esses tópicos, eles são relacionados à salvação, né? Então, você é salvo pela fé, pela graça, mas tudo isso é Cristo que fez em nós. Ele foi expiado pelos nossos pecados, né? Tem a redenção, tem a regeneração, a justificação, a santificação e a glorificação. Amém? Então, concluindo aqui, a única condição para a salvação é o arrependimento e a fé. Se você se arrepender e ter fé, você é salvo. Fé no nosso Cristo, né, no nosso Salvador. Atos 2:38 e Marcos 1:15. A graça mediante a fé, não por obras. A salvação é a obra de Deus e não dos homens. Mas aí eu faço uma pergunta. Há possibilidade de apostasia? De perder a salvação? Pela Bíblia, sim, né? Em Hebreus 6, 4 e 6 diz assim, vou ler aqui, Hebreus 6, do 4 ao 6. Porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles de novo crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo-o em uma vergonha aberta, né? Então, e em Apocalipse 3, do 3 ao 5, fala assim, ó. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Eu estou lendo só o 5. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E não apagarei seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos. Então, eu não apagarei. Então, tem uma possibilidade de ser apagado, né, esse nome. Em Hebreus 10, 26 a 29, diz assim, se continuarmos a pecar voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício para o pecado. Então, vamos meditar, vamos refletir nesses versículos que ora lido agora, né, que eu li agora, né? Então, aquele que vencer não será apagado o seu nome do livro da vida. Quem vence o pecado, seu nome não será apagado. Amém? Então, a salvação autêntica, ela gera perseverança e fé genuína. A segurança e a responsabilidade andam juntos para quem é fiel a Deus, né? Vamos refletir agora. Qual corrente dessas que você quer seguir?
E eu não escolho nenhuma, porque eu escolho a palavra de Deus. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o Salvador, Tu és o Libertador, Tu és aquele, Senhor, que nos dá chance, Pai, de morar contigo no céu, Pai. Oh, Deus, obrigada, Senhor, pela tão grande salvação, Senhor. Que nós não venhamos negligenciar, Pai. Ó Deus, que nós venhamos, Senhor, cumprir tudo aquilo que Tu pedes para nós, Senhor, na Tua palavra, para termos perseverança, ó Deus, para sermos obedientes, Pai. Ó Deus, ó Deus, sempre estarmos, Senhor, com vestes brancas, santificados em Ti, Pai, separados por Ti, Pai. Porque só assim, ó Deus, nós veremos a Ti, Pai. Obrigada, Senhor. Ó Deus, aqueles que ainda, Senhor, estão em dúvida, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, apagando, Pai, todas essas dúvidas que o inimigo tem colocado em seus corações. E que eles sejam revestidos pelo Teu Espírito, Pai. E possa o Senhor confessar que Tu és o Senhor, o Salvador e o Libertador das nossas vidas. Ô Espírito Santo, vem, Senhor, fazer a Tua obra completa, Pai. Na vida, Senhor, de todos aqueles, Pai, que estão me ouvindo neste momento. Em nome de Jesus. Amém.